Olá, sejam bem-vindos ao programa Papo com Tempero, aqui ao vivo pelos estúdios da UTV São Paulo, no bairro do Morumbi. Eu sou Alan Banas e o programa está no ar. Roda a vinheta. Muitíssima boa tarde, nesse dia maravilhoso, quarta-feira, sua audiência aqui com a gente no programa Papo com Tempero. E o programa de hoje com muita interatividade, um prato delicioso. Já estou vendo aqui o mise en place do meu ladinho. E eu quero agradecer a participação de todos vocês que vão interagir aqui comigo. Acessem facebook.com/AltVBrasil, mandem sua mensagem. Eu vou ler aqui pelo meu computador e pelo meu tablet, mas também você pode usar o WhatsApp da emissora, que é o 987871631. Lembrando que é 011 987871631. Eu quero fazer um agradecimento também aos patrocinadores do programa. Quero agradecer a Movelco, a Winterhalter, Tubuar, a JW Alimentos, Alphatec Cozinhas Profissionais, Cooler, Morganita, MK Sabe e a Rashno. Muito obrigado aos parceiros que fazem esse programa Papo com Tempero acontecer. Eu quero dizer também que os programas anteriores do Papo com Tempero podem ser revistos pelo YouTube e também pelo Facebook da emissora e também pelo YouTube e Facebook do programa Papo com Tempero. O programa de hoje, o nosso convidado é o Ricardo. O Ricardo Voltan, ele é consultor, mentor de startup e advisor. Ele vai cozinhar hoje uma abóbora com camarão, arroz. Eu acho que é bem isso. Eu vou trazer para cá, Ricardo, venha para o nosso programa. O Ricardo estaria nos bastidores, ele está vindo. O Ricardo estava distraído lá, Ricardo? Olá, tudo bom? Você está bem? Bem, Seja bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Seja bem-vindo porque você vai cozinhar hoje, você está sabendo, né? Tô sabendo. Qual que é o prato de hoje? Pra Hoje te ter uma vamos ideia? fazer uma abóbora com risoto de camarão. E eu falei arroz, né? Faz parte. Mas é um belo de um risoto, É certo? um belo de um risoto, bem Eu tô vendo aqui que o gostoso. nosso chefe Vini, ele já pré-preparou. Já E ele deixou. vai me ajudar a explicar. Vini, vem pra cá rapidinho, enquanto a gente... Ó, o Thiago tá dando um take no nosso... Tudo bom, Vini? Tudo bem? Boa tarde, gente. Olá, Vini. Tudo bom? Vini, quando eu te chamo é para dar um help aqui, para a gente entender exatamente qual o nosso prato do dia, para que as pessoas possam reproduzir isso em casa e possam também reproduzir no seu estabelecimento. A gente sempre pensa dos dois lados, não é verdade? Essa é a ideia. Tá, você fez um pré-preparo, certo, Vini? A gente deixou um mise en place pronto, que é para o assunto ficar mais dinâmico também para quem está assistindo em casa. Hoje a gente vai fazer uma preparação, uma montagem um pouquinho diferente. A gente vai montar dentro da abóbora, tá? É bacana, porque para conceito de restaurante a logística é um pouco complicada. Mas se você quiser, quem está assistindo em casa quiser reproduzir, fica uma apresentação mais bonita, uma Mas não coisa deixa de ser uma mais apresentação. moderna. Eu arriscaria também. Você acha que é muito complexo para o restaurante, talvez, essa apresentação ou não, Vini? Dá para encarar? Para esse tamanho de abóbora fica um pouco, porque aqui eu tenho uma porção para aproximadamente umas 2 pessoas aí. Tá. Talvez uma menorzinha fique melhor. Mas dá pra fazer. Mas dentro dessa abóbora tem porção para 2 pessoas? Bem, tranquilo. 2 pessoas normais, né? Porque eu estou olhando o tamanho dessa abóbora ali. De quantas pessoas a gente está falando? Você que está assistindo? Talvez não. Não é? Mas Mas vem pra cá. E é só para vocês entenderem como é que funciona a logística do programa, quem escolhe o prato é o convidado, tá? E ele passa a receita para nós. O que a gente faz aqui simplesmente é comprar os ingredientes e depois a gente faz o pré-preparo antes, mas a receita é toda do A convidado. receita é toda do convidado. Para que você faz Ricardo, esse tipo de prato? A gente faz muito em casa para nós dois, somos só em dois mesmo, Tá. então é uma comidinha gostosa para um dia mais refrescante, né? Normalmente um domingo mais tranquilo, sem muito estresse, dá para fazer o prato bem... Meia hora, 40 minutos, no máximo eu mais tenho ou esse menos prato isso. pronto. Tem sim, com certeza. Legal. Com certeza. Ricardo, vamos mostrar os ingredientes, depois eu quero falar um pouquinho da tua história, carreira. Tá. Vamos dar uma olhada, Enquanto vamos isso, eu lá, pego vem cá. Quem está faltando? Ingredientes aqui, deixa eu vir mais para cá para não pegar na câmera, perfeito, para não pegar fora da câmera. Os ingredientes a gente vai passar aqui e na tela também a gente vai apontando para vocês aqui para que vocês possam reproduzir. Eu tenho uma abóbora, ela já foi pré-preparada, todo em cortes, certo? Eu tenho um requeijão de marca não identificada, né? Não fazendo propagandas, brincadeiras à parte. Eu tenho cebola picada, tá certo? Eu tenho o alho, certo? Pimenta
dedo de moça, tá ok? Azeite, sal a gosto. Perfeito, Ricardo. Gosto. Eu tenho aqui também, chefe, me ajuda aqui. Isso é zeste de limão, é a raspa. A raspa do limão, verdade, perdão. Eu tenho cebolinha e salsa, certo? Sim. O limão e o arroz. Esses são os ingredientes que vão fazer parte do nosso prato. Lembrando que aqui eu tenho 150 gramas de arroz. Não podemos esquecer também o camarão. Tenho 250 gramas aqui, né, chefe? Ó, 250 gramas de camarão médio que serão usados agora no programa de hoje. Tá certo? Ricardo, eu vou te convidar aqui para o lado da cozinha. Nós vamos preparar, começar a iniciar esse prato. Mas, quando eu falei aqui para o pessoal, explicando um pouquinho quem é Ricardo, você mexe muito com startups. Sim. Muito com o Advisor. Bastante, tá? bastante. Isso começou recentemente na tua vida ou isso veio com o tempo? Porque a tua formação é de publicidade. Sim, eu sou formado em propaganda, né? Sempre trabalhei na área de negócio, dentro de agência. Tenho passagens na área de marketing dentro de grandes empresas, né? Como Volkswagen, São Paulo Boat Show, Antártica, Brahma ainda, quanto companhias separadas. Continuei o resto da minha carreira dentro de agência e a questão de 3 anos atrás eu entrei em empreendedorismo. Legal. Eu ter uma passagem por Nova York, eu morei uma temporada lá. Foi lá que eu conheci bastante o que é empreendedorismo, qual o conceito real de empreendedorismo. E a partir da minha volta para o Brasil eu comecei a estudar mais sobre isso, entrar mais nesse assunto. E comecei a mentorar algumas startups de carteira própria, fui aprendendo com elas, fui aprendendo com o mercado, até hoje já ter algumas startups já mais consolidadas e ser advisor, porque a gente acaba trabalhando muito com negócios, conhecendo investidores e hoje eu sou advisor de startups, onde eu ajudo eles a se tracionarem, a trazer investimentos, né, e crescerem para o futuro. Nós vamos conversar aqui, ele passou pela Volks, num case interessantíssimo, passou também pela Boat Show, que é uma das, se não a maior feira da América Latina de... Tô certo? É a maior feira náutica do mundo no seco. No mundo no seco. Né? Não tem outra feira. E uma das maiores feiras náuticas da América Latina e internacionais. Foi agora, a gente estava até comentando nos bastidores, a Boat Show acabou ontem no Expo São Paulo, certo? Expo São Paulo. E a Boat Show também tem uma versão fora de São Paulo, essa é dentro da... Tem uma no Rio. No Rio. Tem uma no Rio, se eu não me engano, acho que eles ainda têm uma no Nordeste. Eles tinham uma no Nordeste, mas tem a no Rio, né, que é o Rio Boat Show. E nós vamos conversar sobre isso, vamos conversar também sobre food service, sobre hortas verticais, a gente tem muito assunto sobre o case do HB20. Sim. Tá? Eu vou lendo as mensagens, Vini, e você vai agora assumir a cozinha com o Ricardo aqui, enquanto eu vou ver quem está no nosso Facebook para deixar aquele alô. Vamos lá. O Vini está preparando. Vini, só para entender, você já deixou uma água pré-preparada aqui, certo? Sim. Ela já está fervida ou somente aquecida? Aqui é legal para quem está vendo em casa. Os outros que a gente fez no programa, a gente acabou usando fundo de alguma coisa. Como a gente hoje vai trabalhar com os paladares mais delicados, abóbora, camarão, então a gente vai puxar esse arroz sem fundo de legumes, justo para não contrastar muito com o paladar. Então serve para quem está em casa. Se você for trabalhar com guarnições mais neutras, é bacana trabalhar com água, porque senão você mascara muito o gosto. Aquele fundo que a gente ensinou fazendo no programa passado, ele é muito forte. E aí ele vai matar o gosto da abóbora, o gosto do camarão, então hoje a gente está trabalhando com água pura. Bacana, ótimo. Certo? Vamos lá. Vamos em passo. Ricardo, vamos lá. Ricardo, eu não vou nem te atrapalhar desse lado, Ricardo, a cozinha é sua, viu? Enquanto isso eu vou preparando aqui o Facebook, dando uma atualizada. Então, vamos lá. Dizendo para vocês que podem mandar mensagens aqui, eu só estou atualizando o meu... Então, tá bom. Então, primeira coisa, a gente põe aqui um azeite para dar uma corada na cebola. Como eu sei que vai levantar um pouquinho de fumaça, eu já vou preparar a coifa da Tubuar. Aí a gente põe um tanto de cebola. Aquele barulhinho delicioso de cebola gratinando. E lembrando vocês, pessoal, na tela aí de vocês vai aparecendo o WhatsApp da emissora. Eu acabei dando outro WhatsApp, mas só para
dizer, nós estamos com 99180-7664, se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp. Até avisar o pessoal para trazer o celular aqui para próximo do WhatsApp, caso venha a mensagem eu ter acesso. Agora a gente põe um pouco de alho. Aqui o alho é a quantidade eu acho de quem dos gosta. ingredientes mais fantásticos que tem. Amo alho em todos os tipos de pratos. Eu curto bastante também o alho. É difícil ter alguém, né, Ricardo, que não gosta de alho? Ah, tem. Conheço algumas pessoas que não gostam, mas assim, eu fico com a parte delas, né? Faço jus à parte delas do alho. Como é difícil também achar gente que não gosta de queijo, mas eu conheço gente que não gosta de queijo. É impressionante. Agora ele tá cortando abóbora. Mas pra quem não gosta, por exemplo, Alan, pra quem não gosta de cebola, passa ela no ralador fino, tira aquela água da cebola e usa pra cozinhar. Porque geralmente quem não gosta de cebola não gosta de mastigar cebola. O problema não é com o gosto em si, é com... Eu gosto, eu uso, em casa a gente usa cebola roxa, põe na salada, põe vários ingredientes, eu gosto bastante. Eu quero aproveitar, eu sei que não é o momento, mas eu quero dar um beijo, mandar um beijo pra minha mãe, que é aniversário dela hoje. Parabéns, parabéns, felicidades, né? Ela não tá assistindo porque hoje ela foi no Dia das Avós, na minha... Ela foi curtir o Dia das Avós, com mas certeza, enfim, né? Daqui a pouco eu tô com ela, mandando um beijo, super beijo pra ela, tá? Ô, Ricardo, vamos falando enquanto você cozinha aí, a gente vai falando de Volkswagen. O caso da Volkswagen é um caso emblemático, certo? Porque você trabalhou durante muitos anos na Volkswagen e na década de 90 teve o case da venda de automóveis importados diretos da fábrica, certo? Sim, Eu queria que você contasse esse case, que é um case interessante, e o que resultou hoje nos grandes feirões que a gente vê pelo Brasil. Não de importados, de nacionais. Não, de nacionais. Mas é um pontapé inicial, né, Ricardo? Naquele momento nós tínhamos uma questão a ser resolvida de espaço onde os carros ficavam estocados, né, em Vitória, no Espírito Santo, e foi um momento que tinha uma renovação de contrato, e nós tínhamos muitos carros. Como o espaço físico reduziu, a gente tinha que colocar esses carros no mercado, e aí fizemos uma ação muito forte com funcionários da fábrica, colocando todos eles em mais de 50 pontos de venda para vender carro. Pessoas que nunca venderam nem biscoito. Foi uma quebra de paradigma dentro da companhia muito grande. A ação foi um grande sucesso, porque tínhamos uma quantidade de milhares e milhares de carros a serem vendidos e carros importados, onde a gente não tinha ainda, como tem hoje, esse conceito de compra de carro importado, ainda era uma coisa mais difícil, né? Eram só 2 modelos também, era o Passat e o Golf. Mas foi um grande sucesso, que a gente tinha de previsão, né, de projeto, de vender em 90 dias. Esses carros nós fizemos isso em 75 dias. Olha só. E a partir daí, esse conceito de venda direto da fábrica vingou, e hoje todo mundo utiliza esse tipo de trabalho, trazendo as pessoas para dentro da fábrica, que é uma coisa bem bacana, porque elas começam a entrar num clima da montadora, entender o que é uma montadora e aquele clima todo do que é produzir um carro, mesmo não estando dentro, não podendo entrar dentro da linha de produção, mas você comprar o carro na concessionária é uma coisa, você ir dentro da fábrica comprar é uma outra totalmente diferente. Eu estou abrindo as portas da minha casa para que você venha comprar direto da fábrica. Dá a sensação de que não tem intermediários e de que tudo mais, certo? Sim. Olha, ele está pondo agora o arroz. Ele está na fase, ele já colocou o camarão, já colocou a abóbora, colocou a cebola, o alho, com azeite, certo, Vini? Esqueci algum ingrediente? Não. Ótimo. Eu quero mandar... trabalhar com azeite, dá para trabalhar com óleo. Manteiga, dá? Dá também? A manteiga, ela tem um probleminha com ponto de fumaça, ela satura muito rápido. Ela queima, ela fica amarga. Então, para quem quiser trabalhar com manteiga, mistura manteiga e óleo vegetal. Sim. Dá Mistura certo. os dois, porque aí você eleva o ponto de fumaça, né, Ivi? Ó, a Samara Cristiane está dando parabéns para minha mãe e parece muito bom. Vou ver se eu faço, tá dizendo ela pelo Facebook. Agradecer a Samara e aos demais que estão assistindo. Agora um pouco de água aqui. Pronto, você precisa de água? Vamos lá. A água já deixei ela adiantada. Tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Alan, tem um truquezinho aqui. Eu vou passar para você, vou passar pro Ricardo também.
aqui, a marinada, qual é o segredo? Você dá um up no prato. Sim. Isso serve para quando você está meio curto de grana e eu não tenho tanto recheio. Então a marinada que a gente utiliza para fazer a temperagem do camarão, da carne que você for usando, você inclui na água do cozimento do arroz. Porque aí você saboriza o arroz. Às vezes, né? Tá pouquinho recheio, o camarão tá caro, mas a gente consegue dar uma levantada no prato. O chefe, teu microfone tá falhando, mas Sim. continua. Eu vou desligar ele ao vivo mesmo. Eu puxo aqui, faço assim e já volto com uma outra base de microfone para você. O sal bem a gosto, né? Eu não sou uma pessoa de salgar muito. Não Ô, Ricardo, enquanto eu coloco aqui o microfone no Vini, o Vini mesmo, ó, tava com o seu microfone reserva aqui, viu, Vini? Deu certo? Já deu certo. Eu tô aqui preparando, aqui ele vai ficar quanto tempo mais ou menos nesse ponto de fervura? É só até secar, até o arroz ficar ao dente. Isso é muito particular, Não né? tem, depende muito. Vocês não tem colocaram muito- quanto de água? Geralmente a gente trabalha numa proporção de 2 partes de água para 1 parte de arroz. Então, Tá. por exemplo, como a gente tinha 150 gramas de arroz, 300 ml de água é suficiente. Ótimo. O Ricardo, a gente estava falando aqui de Volkswagen, depois a gente deu uma paradinha para falar um pouquinho da receita, mas Volkswagen voltando. Aquela época tinha muita crise, nós estamos enxergando aí uma crise do setor automobilístico já de 2 anos Sim. ou até mais. Aquele ano ou aquela década estava um pouquinho mais fácil, isso facilitou. A gente falando de economia, como é que você vê esse mercado agora? Também? A gente tinha um problema também bastante sério, não de crise como agora, mas de hábito mesmo. Comprar carro importado era uma coisa de classe mais alta, né, de um poder aquisitivo maior. Quando naquele momento nós abrimos essas portas para que você pudesse adquirir um carro importado, isso mudou o pensamento das pessoas de ter um produto melhor. Né? Então criou uma porta de acesso das pessoas começarem a ter um carro com uma qualidade maior, uma infraestrutura de segurança maior. Isso mudou todo o conceito de carro importado no mercado brasileiro. A gente sempre teve uma dificuldade por causa do dólar. O dólar sempre foi uma coisa muito oscilante, né? Muito volátil. Mas a abertura da oportunidade de compra do carro pelo preço que ele estava sendo vendido, isso mudou bastante o conceito de carro importado no Brasil. Isso abriu muitas portas para todas as marcas, né? Todas as montadoras. Todas elas. Dali você teve o case que a gente falou aqui no começo do programa sobre o Boat Show. Essa é uma feira que eu costumo visitar todos os anos, infelizmente muita correria, não consegui fazer a visita, mas o Boat Show é uma feira fantástica, né? A gente está falando aí de uma das maiores, como você mesmo disse, fora da água, em terra, né? Mas ela simbolizou como um mercado super luxo, né? É um mercado em que somente poucos podem ter o privilégio de ter um barco. Os custos são altos de manutenção, são. Para você ancorar o barco e tudo mais, né? De marina. Os custos para você ter um barco não é nada fácil. O problema todo de custo não é só a questão o quanto custa você manter um barco. É todo o cuidado que você tem que ter, né? Ele é um bem que ele está na água e aí você tem problemas mesmo de bichos que ficam presos no casco, a gente chama de cracas, tem esse nome horroroso, mas é isso mesmo. Então você tem um cuidado muito maior do que você tivesse com o seu carro, né? Porque são equipamentos mais delicados, mais sofisticados, você tem a salinidade que impacta muito no barco, então sempre lavando com água doce, tem um cuidado muito maior. E que se você deixa muito ao relento, o custo disso vai parar nas alturas. Mas é uma coisa muito gostosa, né? Porque você tem momentos extremamente agradáveis. Para quem gosta de água, de mar, é uma delícia. Eu amo. Obviamente meu sonho é ter um barco, mas a gente sabe que no momento eu não tenho esse brinquedinho. E naquela época você trabalhava no marketing da Boat Show. Eu era gerente de marketing do Boat Show naquele momento, né? Foi uma oportunidade muito legal. Eu já tive barco, eu já velejei bastante. Né? Então assim, tem barco de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é preço, né? Tem que prestar bem atenção no que você quer fazer. Mas então, como eu sempre gostei
de água, de mar, né? E já velejei. Para mim foi um sonho trabalhar ali, foi uma delícia, porque eu estava totalmente imerso dentro desse mundo náutico, que é um mundo mesmo, é uma coisa totalmente à parte, completamente diferente do que a gente conhece. Olha só. E o bar que a gente conversava nos bastidores, conversou antes, é um trabalho muito artesanal, né? Não existe. Sim. Até pode existir a parte mecânica para se fazer, mas é muito manual, né? É muito pai para filho. O construir um barco hoje, já há bastante tempo, é uma coisa muito artesanal, né? A gente tem uma marcenaria náutica que é uma das mais bonitas de se conhecer. O Brasil é muito conhecido pela sua marcenaria náutica, mesmo pelos projetos. A gente tem projetos nacionais muito bacanas, mas é uma construção muito artesanal. Construir um barco hoje, você tem muita tecnologia no desenvolvimento dos projetos, isso é indiscutível. Você tem muita tecnologia dentro, embarcadas, né, dentro das lanchas, dos iates. Tecnologia de comunicação, de dados, de clima, que é muito importante, mas você tem a construção dele em si muito artesanal, que é uma coisa muito bonita, são coisas assim muito agradáveis. O que é legal é que você acompanha a construção dele, né? Você segue a construção do barco e você vai vendo aquilo crescer. A gente fala um pouco que é um brinquedo de gente grande. Você falou, né? que na Boat Show, isso é curioso, e virou uma data não só de compra, mas de entrega, não é? Você pode ir à feira para comprar e assinar um contrato, mas você também pode receber dentro da feira o teu barco, simbolicamente, ou até lá, como eu já vi alguns casos. Demora-se um ano mais ou menos. Todo esse namoro para você fechar um contrato de compra de um barco, ele vai entre 6 meses, 1 ano, porque é todo um projeto, não é uma coisa simples, você não vai lá e compra na loja, não é assim, né? Tem todo o estudo do projeto, o que vai ser colocado de tecnologia dentro dele, né? Tecnologia de navegação, de motorização, mesmo de decoração dentro dele, porque tem especialistas em decorações só náutica, tem todo esse desenrolar de se assinar o contrato, tem todo um processo. E o Boat Show ele se tornou um grande momento, né? Um momento não só de uma grande feira, mas um momento de realização ou de assinatura de contrato para construção, ou mesmo de recebimento simbólico do seu barco, da sua embarcação, né? Seja ele um veleiro ou seja ele um iate. Então, todo mundo criou em cima do Boat Show uma grande expectativa desse momento náutico. Ele é um momento mesmo. Na feira você sente isso muito forte, né? É um clima muito grande das pessoas dentro dos estandes que estão recebendo, e é feito mesmo um trabalho muito grande sobre isso, né? Eu, como não visitei esse ano, eu tanto não recebi o meu como não comprei. Eu também tenho um delay de um delay aí já de alguns anos, já não tenho mais barco, né? Não tenho mais embarcação. Mas é muito gostoso, né? É uma delícia. O perfil desse público é o cara rico, milionário, classe média já pode ter, ou até uma classe mais menos favorecida, pode ter até um barquinho pequenininho. A primeira coisa é assim, você tem que gostar Mas aí não estamos falando de Boat Show também, né? Você tem que gostar de barco e de água, não tem jeito, você tem que gostar. Isso é uma posição que é clara. Comprar porque alguém tem, porque é bacana, vai ser uma dor de cabeça, né? É uma felicidade quando você compra, uma felicidade quando você vende, porque ele vira uma dor de cabeça. Agora, quando você é apaixonado, não. Tem barco para todo tamanho de bolso, tem barco para todo tipo de navegação, eu gosto de pescar, eu gosto de velejar, você tem barcos pequenos, você tem barcos grandes, barcos de 48 metros, que são grandes veleiros oceânicos, que o pessoal que normalmente faz essas rotas... O grande ele tem quantos... fala em pés, né? É em pés, mas é mais fácil a gente falar em metros, que as pessoas conseguem entender. Um veleiro de 48 metros são exatamente esses veleiros que a gente vê as famílias indo viajar pelo mundo, né? Que tem uma infraestrutura muito grande dentro dele, né? Tem mais de uma cabine, né, de dormitório, tem uma cozinha bem estruturada, tem uma área de navegação, né? A parte de pilotagem também é uma parte muito estruturada, tem que ter muito equipamento.
Então, você tem que ter um bom conforto dentro desses barcos. A maioria deles são muito confortáveis, mas quando você vai fazer uma viagem dessa, que é uma viagem bem mais complexa, você tem que ter uma infraestrutura muito grande até para aguentar alguns mares bem arrojados, para não dizer bem bravos. Eu fiz uma travessia Réveillon uma vez, Guarujá e Ilhabela. Que sufoco. Eu acho que ali eu poderia ter desistido desse sonho de ter um barco, porque foi realmente cruel. Tem algumas regiões, essa região de passagem, né, de Maresias para Ilhabela é uma região bem complexa. Bem difícil de navegar, principalmente quando tem ventos muito fortes ali. É bem complicadinho. Tem que ser muito bom e tem que prestar muita atenção nas condições de tempo para você fazer uma navegação dessa. Olha só. Como é que tá esse prato, Vini? Me diz aqui, daqui a pouco a gente vai chamar um comercial e eu vou chamar a nossa consultora Ivan Peloso daqui a pouquinho, pós-comercial, porque ela tem alguns... Está em processo aqui. Aqui é um ajuste, Alan. Se você tiver com pressa, você trabalha com água quente. Tá. Se você tiver mais sossegado, né, Ricardo? Até batendo papo aqui. Eu quero ver na hora dessa apresentação da abóbora que parece que vai ficar show de bola. A gente sempre reza pra dar certo, né? Mas sabe que o ao vivo tem dessas coisas. Se não der, Ricardo, a gente bota a culpa no chefe. Se ficar saboroso, o prato é todo aí seu. É tudo meu. Tem essa essa vantagem, né? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou chamar um breve comercial, até para que eu tenha mais tempo para que a Ivan possa entrar depois. Porque a gente tem vários assuntos. Eu quero falar de hortas verticais, startups, quero falar sobre o HB20. Tem vários assuntos interessantes com o Ricardo, mas a Ivan vai ter que me ajudar nisso, porque ela entende bastante desse assunto. Então eu vou chamar um breve comercial, a gente já volta daqui a alguns minutinhos. Não sai daí. Retornando aqui ao programa Papo com Tempero, ao lado do Ricardo Voltan, que ele é mentor de startup e também de advisor. O chefe Vini veio dar uma olhadinha no intervalo, né, Ricardo, para ver se estava no ponto, se está tudo certo. Nós estamos num ponto de fervura bacana, o cheiro já é delicioso. O nosso cinegrafista Thiago Martinelli, também editor-chefe, cuidando para que o Zoom fique perfeito. Mas, Ricardo, para a gente entrar um pouquinho numa formação que você tem também, que é a formação de gestão e inovação pela ISPM, tá? Exatamente o que resulta esse curso? Quando a gente fala de inovação, todo mundo hoje fala produto novo, muita tecnologia. Inovação é uma coisa muito mais ampla. Essa minha formação ela é muito próxima da mesma formação que a gente vê hoje lá no Vale do Silício, que é um curso que você não tem professores. Olá, você tem mentores. Sabe quem é esse cara? Meu curador. É o seu curador? Meu curador.
Aí vem assim, ela entra do nada. É assim? Não se assuste. Ela surge, ela surge. Eu gosto do papo, entendeu? Ela Aí surge. E eu não entendo que você sempre entra com esse microfone. né? Nem vou falar porque que eu sempre entro, porque eu gosto do Gugu. Ah, Porque remete entendi. ao passado, entendeu? Você sabe que ela fez Gugu vai na minha casa, é Gugu. Ah, não creio. Construindo um Sonho. sonho. Nossa, Você sabia disso? não Desse sabia, passado né? de Ivan Peloso? Não sabia desse seu passado. Depois assiste. YouTube, hoje o YouTube tem tudo. Tem isso no YouTube? Tem. Então, Colocar Ivan Peloso, você vai ver umas coisas do além. Não. eu posso Nossa. colocar aqui no próximo programa pra passar? Pode. É óbvio que pode, a gente vai pôr. Desculpa, vamos Não, lá. tranquilo. E aí a gente, o objetivo dele é você entender o que é inovação muito além da tecnologia. Inovação é uma coisa muito mais ampla. Ela tem que movimentar uma sociedade, ela tem que movimentar pessoas para uma forma de viver muito melhor. E que não necessariamente é tecnologia embutida. Tá? São processos, são formas de fazer as coisas de uma maneira mais simples, mais rápida, onde muita gente participa, onde muita gente é impactada sobre isso. E necessariamente resolvem problemas da sociedade. A grande maioria das vezes Nunca se começa um negócio no empreendedorismo, na inovação, só por uma ideia. Na verdade, vem por uma necessidade de uma resolução de problema. Pensando só nela, no negócio dela, né? Uma coisa o que a gente tem que abrir. Uber, o que ele veio fazer? Resolver um problema de transporte. E aí iFood, o que ele veio fazer? Resolver um problema de delivery. Então, sempre ligado a um problema que a sociedade teve. A gente usa um termo bem forte, bem pesado nisso, que é resolver uma dor. Quando a gente fala em dor, para todo mundo fica uma coisa bem profunda. A gente consegue sentir isso. É muito mais do que resolver um problema. Uma dor. Então, uma dor de mobilidade, uma dor de hospedagem. Acho aqui, desculpa, porque isso, senão não vende. Se você não há um interesse, não cria-se um interesse. Não é escalável. A gente fala em escalabilidade, não é só o crescimento financeiro, mas é o impacto muito maior. Hoje a gente não pensa mais só no regional. É o quanto isso vai impactar o mundo de verdade. Né? O quanto isso vai mudar a vida das pessoas. Em algumas situações você pode pensar regionalmente, mas a grande maioria das vezes você pensa global. Você pensa global, começa local e cresce. Eu falo que o crescimento é orgânico, tem que crescer por si só, por adesão das pessoas àquela solução. E falando sobre isso, indo já para a área de alimentação saudável, que é uma coisa que hoje todo mundo procura. Sim. Você como curador me passa várias notícias e eu li recentemente sobre uma startup na Alemanha que justamente está resolvendo problemas de alimentação saudável em grande escala e que já existe um aplicativo dela para venda disso, que são as fazendas verticais. Na verdade, a Infarm, que é a startup, ela inovou de qual forma? Fazendas verticais dentro de supermercados. Sim. O que ela resolve o problema? De logística, de distribuição e que gera um monte de lixo. Diminui muito o processo. E eu posso ter a fazenda, na teoria, na minha frente, enquanto eu estou no supermercado. Então, ali está sendo cultivado, e pelo que eu li também, naquela fazenda vertical já existe a inteligência artificial, onde a empresa, da sua central, controla a umidade da câmara, controla a temperatura da câmara, irrigação, enfim. A gente tem o fator tecnologia hoje, ele é muito mais acessível do que há 5, 8 anos atrás. Falar 5, 8 anos atrás foi muito rápido, uma evolução muito rápida. Né? Hoje tudo é mais fácil, a gente consegue ter mais acesso à inteligência artificial, a algoritmos, realidade aumentada, realidade virtual. Então eu consigo controlar N situações. No caso das farms, das infarms, com certeza eu consigo controlar a temperatura interna, quantidade de umidade, áreas que estão mais úmidas e menos úmidas e irrigar aquela área que se necessita, tem menos perda. E automaticamente, o que isso gera no final? Uma qualidade de produto, uma qualidade de horta
muito maior. Que é o alimento fresco, né? Hoje Sim. muitas pessoas já têm suas hortas dentro de casa, Sim, mesmo cada em vez apartamento mais, vertical, cada vez mais. justamente para ter esse produto orgânico. O Alan mesmo já trouxe algumas frutas aqui pra gente, que são orgânicas. Verdade. Então, cada vez mais as pessoas buscam isso sem o agrotóxico, sem Sim. tanta manipulação, sem tanto... Eu já tive horta em casa. Já tive. A minha morreu faz Quando- um mês, eu tive durante um ano. Não tinha inteligência artificial. Não tinha. Oi, Vinho, não me envergonhe no Não tinha programa de inteligência gastronomia. artificial para fazer Toda gerenciamento. vez que eu viajo, como não tinha inteligência artificial e não tinha umidade, não tinha como eu controlar tudo isso, se eu sair um dia e não colocar um dedinho de água, uma planta morreu, entendeu? É muito difícil cuidar. Para mim foi muito complicado, porque eu não estou todos os dias, mas se tivesse... Essas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? A gente fala assim, inteligência artificial, essas coisas, as pessoas, não, na minha casa, nossa, a gente usa mais do que nunca hoje. Tudo que a gente está usando, muitos serviços, muitos produtos até, tem isso. A gente vê hoje, e é factível de qualquer um comprar, os aspiradores inteligentes que você coloca no chão, ele mapeia o chão da sua casa, aspira sem bater nas coisas. Recentemente, a máquina de lavar inteligente, que além dela entender a quantidade de produtos que ela tem que colocar para cada tipo de roupa, e ela tem 2 compartimentos, ela te avisa num aplicativo que você baixa no seu celular, em que momento as roupas já estão prontas, não estão. Então você consegue ter esse tipo de informação, que essa informação também vai para a indústria para melhorar cada vez mais a entrega para você. A indústria de aplicativo é uma coisa fantástica, né? Na verdade, a indústria de informação é mais fantástica que o aplicativo. O aplicativo é só uma forma de passar, é um caminho. Né? Eu falo o seguinte, que a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio de passagem de algo para algo, de uma dor de alguém para a solução aqui, com informação aqui no meio. Então a tecnologia, ela proporciona isso, ela faz a ponte de conexão entre os dois mundos, não dá para falar diferente. E sem controle da pessoa da startup, né? Porque E sem controle. O escalonamento é tão rápido, por exemplo, a gente pode começar numa região, cidade, país, e aí quando vê, nem ela é muito multi. O crescimento dela é muito orgânico, né? Ela consegue ir mapeando, é porque ela vai ficando cada vez mais inteligente. Voltando para Você quer passar para cá, Vini? Vamos, porque a gente voltando conversa para a mais à alimentação, vontade. ainda nessa questão da dificuldade que as pessoas têm em encontrar um produto mais saudável, mais fresco, natural. Ajuda, Vini, alguma coisa? Hoje, Alguma ajuda? A gente fez um cardápio vegano Tranquilo, aqui. Ana. Uma entre 100 pessoas já são vegetarianas ou veganas. 60% das pessoas brasileiras já pagariam mais para ter uma alimentação melhor. Sim. Então, isso tem movimentado também as startups de modo geral. E caímos num problema falando de alimentação, que é o volume e descarte do lixo. Muitos fabricantes vendem soluções de diminuição, redução do lixo. Mas, na verdade, ao meu ver, a gente não tem que reduzir o lixo, a gente tem que reduzir a quantidade gerada de lixo, ter o controle daquilo. Já está errado no preparo, já está errado... na descarte demais de coisas que poderiam ter sido aproveitadas. É verdade. E eu queria, indo para a inovação, nesse assunto que ainda, lixo é um assunto novo, que as pessoas, indo isso para a inovação, como que você vê a inteligência artificial ajudando no descarte do lixo? A gente tem 2 vertentes nesse caso. A gente tem a vertente do consumidor final, de você comprar as coisas para sua casa, para o seu dia a dia. E a gente tem uma coisa que a gente não fala de lixo, a gente fala de descarte, que é diferente, né? Que é a quebra, o descarte de alimentos, que são números muito absurdos, né? A gente tem aí hoje no Brasil, por dia, dados de último estudo, são 40 mil toneladas de alimentos descartados. 1/3 da população brasileira é um poderia negócio, ser alimentada com certeza, é um negócio muito absurdo,
por não ter uma gestão sobre isso, né? Então, assim, precisa ter você consegue ter, e existe já uma startup trabalhando nisso, desenvolvendo essa inteligência de gestão dessa quebra, desse descarte, para que isso se reduza ao máximo. O que vai ser descartado, né, o que vai ser colocado para fora da produção, para fora do varejo, o que é descarte real, quer dizer, não tem a menor condição de ser consumido, o que pode ser, tem toda a condição de ser consumido e ser doado para bancos de alimentos, para entidades que têm essas necessidades. Validade já próxima do... E aí, validade próxima do vencimento, surgiu um novo mercado que é o consumidor começa a ter acesso a coisa que ele não tinha, e mesmo a classe mais baixa, a produtos com valor quase para lá de metade do preço. Inclusive, tem uma startup alemã de um desses... Tem. Uma pessoa que tem uma loja e ela recebe já esses materiais de depósitos que o supermercado não comprou o alimento. Ela recebe aquilo próximo da data de validade e vende pelo preço que você quiser pagar. Você tem lá fora você é muito louco isso, é muito né? longe, né? O conceito das longe, mais perto, né? Tão perto. A gente tem um conceito que a gente tenta trabalhar ao máximo dentro do empreendedorismo, mas que também vale para o dia a dia. É caro para quem? O quanto aquilo representa de valor para você? Na Europa tem um restaurante que o cardápio não tem preço nenhum. É um restaurante sofisticado, um restaurante de uma cozinha bem sofisticada mesmo. Não existe um preço no cardápio, sequer. Você escolhe o que você quer comer e você paga o quanto para você aquilo vale. E ninguém sabe, só tem 2 pessoas dentro do restaurante que sabem quanto custa cada prato e não falam para ninguém. Não tem nem custo mínimo? Nada, zero absoluto. Já teve todo tipo de certamente tem um de controle episódio lá de dentro. Tudo, tem. Todos os custos no restaurante tem, desse. muito grande. E dentro nesse mercado na Alemanha, essa conscientização de quanto vale para mim esse produto é muito claro, né? Porque ele continua sendo um produto fresco, um produto de muita qualidade, né? Quantidade muito pequena, né? Porque é um produto que seria descartado, não foi vendido por algum motivo, não teve uma demanda tão grande, vai para esse mercadinho e quem comprou, quem adquiriu. As pessoas entendem que isso tem um valor independente do tá lá e não, isso vale para mim alguma coisa. Quanto vale você comprar um camarão, um arroz arbóreo, um arroz selvagem, uma coisa mais sofisticada? Para mim vale, que são conceitos muito pessoais. O valor das coisas é muito pessoal, né? Eu quero só chamar a atenção para essa etapa que o Vini está gratinando aqui, certo, Vini? Sim. Vamos dar uma atenção a essa receita. Ele preparou camarões médios ali no azeite. O camarão que está pedido na receita, Alan, a gente dividiu ele ao meio, metade eu piquei, já está no arroz que está finalizando. A outra metade, não sei se dá para pegar aqui. Vê se consegue, Thiago. Mostra. A outra metade a gente vai usar para finalizar a abóbora. Deixa eu fazer aqui. Tá? Aqui, ó. Seu braço é mais comprido que o meu. Isso. Olha que lindo esse camarão. E o cheiro, que delícia. E Vim, eu posso fazer uma pergunta para o Ricardo, para o nosso convidado? Pode. Essas startups, esse conceito de reaproveitamento, ele está muito inserido no contexto de slow food, né, Ricardo? Sim, bastante ligado ao conceito do slow food, sim. Existe uma legislação muito forte nessa questão de controle, nessa questão de descarte, de doação. Ela é muito complexa, né? Então, o que essas startups estão fazendo, em específico é entender verticalmente essas legislações para que cheguem na mão de quem precisa e dos bancos de alimento exatamente o que é necessário. Então existe aí, dentro desse contexto dessa startup, uma inteligência artificial que vai começar a absorver todas essas informações do que está sendo, né, descartado, doado, vendido, que está sendo recebido pelos bancos de alimentos e doados para outras instituições, e dentro disso eu vou começar a gerar
para toda essa cadeia, inclusive para a indústria, em tempo real, dados do que está acontecendo na gôndola, o que está acontecendo. Então, eu começo a gerar uma inteligência onde começa aí a quantidade certa do produto certo para a região certa, para o ponto de venda certo. Perfeito. Legal. Agora, olha, falando do descarte do lixo, falamos sobre a incineração. Isso. Anaeróbica do lixo que pode gerar energia. Já entrando no sustentabilidade agora, né? A gente tem aí duas empresas, uma nacional e uma internacional, que estão desenvolvendo, já está até desenvolvido, na verdade, né? Agora a gente vai entrar numa fase de implementação de processos de eliminação do que realmente é descartado, né? E como fazer isso da melhor maneira possível para agressão zero do meio ambiente. Né? Uma delas é a incineração de forma anaeróbica, onde o gás que eu gero não é um gás tóxico, não é um poluente, e a partir desse gás eu consigo trabalhar equipamentos que vão gerar energia elétrica para mim, de volta. Ou para vender, se não é o caso de eu querer essa energia para o meu estabelecimento, eu vendo essa energia para as concessionárias, eu vendo para o mercado, que tem hoje um mercado de compra e venda de energia excedente muito grande no Brasil. É um negócio muito novo, com um movimento muito grande e que absorve grandes volumes mesmo desse descarte, né? E resolve vários problemas. Muitos. O problema do lixo, o problema da energia, que é muito cara, no Rio de Janeiro muito mais cara ainda. Você resolve problemas de meio ambiente, que é o principal, né? Que são dos lixões, de toda essa contaminação. Você não tem contaminação do ar, que é outra questão, do gás que polui, a água que polui, eu não tenho esse resíduo. Social também, né? Total social. Total social. Né? Eu quero agradecer aqui, pessoal, a participação. Tá a Dani Mística, tá a Adriana Volponi por aqui, tá a Samara, tá a Patrícia Rodrigues, tá a Daniela, tá a Karina, tá o Daniel. Enfim, tá todo mundo participando, inclusive a Sônia. Mandar um beijo novamente para ele, que agora ela tá assistindo. Então, parabéns pra Sônia. Essa Patrícia Rodrigues de Souza, no caso, é minha mulher. Beijo, meu amor. Para não falar que eu não avisei. Dessa vez você fez direitinho. Fez parte do programa. Ainda bem que eu te avisei antes do programa para mandar um beijo para ela. Você já fez aqui um pré-preparo, você tá com a abóbora já prontinha. Vini, qual o próximo passo? Isso é o que a gente chama em cozinha profissional de mise-en-scène. É fazer uma brincadeira com louça, com hipóteses, com possibilidades. Aproveitando a receita aqui, algumas dicas bem rápidas, se você me permite. Zeste de limão. É bacana inserir ela no final da receita. Por quê? A distância de paladar entre o que é ácido e o que é amargo é muito curta. Então, se eu expor essa casca do limão a calor, ela vai acabar amargando o prato. E aí, uma dica para quem está assistindo: erva aromática. Se ela for fresca, você põe no final. Porque é que nem fazer chá. Tá. Se você colocar ela no começo, ela murcha, ela perde o gosto, tá? Então aqui a única etapa do processo é a gente finalizar com o requeijão, que provavelmente vai ser o nosso Ricardo, não sou eu que vou discordar dele. Muito pelo contrário. Ele tá fazendo certo a receita, é isso que a gente quer saber. Tá fazendo certinho. O papo tá tão bom que eu só dei uma adiantada no raciocínio. Porque agora eu já tô vendo aqui, nós vamos virar para a câmera daqui a pouco. Inclusive nós estamos providenciando, pessoal, uma câmera bem aqui em cima, ó, da coisa. Vai ficar uma câmera perfeita. E vai dar para ver o prato. Eu prometo para vocês que programa que vem, viu, Ivan? Essa câmera já tá... Era essa semana, viu, gente? Era essa semana. Mas sabe que pode botar a culpa em Alambanas. Pode botar a culpa em Alambanas, que sou eu, por acaso, que falhei nisso daí. Mas semana que vem tá prometido. Ricardo, por favor, você sabe que você vai montar esse prato, né? O que eu ia pegar aqui? Eu ia pegar o prato. Eu só adiantei o processo. Não, muito foi obrigado. Ótimo porque a gente conseguiu conversar bastante com o Ricardo, tem muito assunto. Eu quero falar ainda depois do HB20. Nem entrei nesse papo. Quantos minutos de programa eu tenho aqui? Deixa eu ver. Eu tenho exatamente 9 minutos, então, tá? Tempo suficiente da gente falar. Ivan, você continua aqui porque você vai me ajudar. Isso aqui pra não. Pode deixar. Tá.
lindo esse prato, tá uma cor bonita, abóbora bem picada saboroso. ali, não tem problema. Deixa eu pegar um pano parte aqui. do jogo é você errar, não acho. Não, mas é pra isso que serve ao vivo. pra Chefe todo Vini, jeito, eu né? tinha um Não. pano de prato por aqui, você Não sabe vale, onde né? coloquei o... Onde estará? Eu tenho um Não, mas eu vou- red na minha mão. Te ajuda? Não, eu ia dar pro convidado, pro Ricardo, só pegar um guardanapo então Aí pra a ele gente aqui. pega aqui, presta aqui. Ó, Ricardo, pronto. Guardanapo aqui. Eu Tá bem costumo, bonito, hein? ainda pôr uma Lembrando que colherada sempre no final do de programa- requeijão aqui em cima. Temos. Ih, acabou com o requeijão. Não, é só uma colherada Pessoas, mesmo, empatia existe, olha. entendeu? Temos a colher de... É só aquela Você se salvou, hein, chefe Vini? faz a graça. Lembrando que Eu vou depois do dizer o que eu programa, falo para a meus Ivy, alunos. Eu não sei né? se vocês têm Eu- conhecimento ou eu sorte. Lembrando que depois do programa, a Ivy é que vai fazer os pratos aqui da A turma. praia toda Aí dela vem. agora. Aí a É. gente faz uma pequena verdade? decoração aqui em cima. A Ivy olhou com uma cara dizendo, claro que não, Alan, É. você está falando mal de mim. Jamais. E Olha aí? que lindo. Fantástico, Chefe fantástico. Voltan. Oxi, Chefe Voltan. certo. É Ô, desses seus dotes, não? É, isso é uma coisa sabe que que todo vem de mundo tem um pouquinho família, disso, né? Isso é uma coisa família que... italiana e alemã, né? É, família italiana e alemã. Olha que Italiano da bacana. onde? A norte da Itália, dos Alpes. É daquele tipo de família que nada se compra, Minha tudo família, se cria, certo? Tudo se cria, tudo minha se família é de cria. Oderso. Ixi, agora eu vou sentar até aqui porque a conversa vai longe. É, minha Não é? família... É né? lá do norte também. Tem erva. Aqui, Tem. se Aqui, Falta ó. caso aqui. você quiser. É, não, aí aqui você pode até pôr um pouco, mas aí vira uma mistura, vai ficar uma coisa que vai ficar Não, uma gente, além bagunça de de fazer cores, limão, né? tá? Mamãe virou Ele a monta, bichorna. Vira, A vira. montagem inteira. Vira uma michórnia, né? Aí Daqui a prato pouco também pronto. nossa fotógrafa Sabrina Bento levanta para tirar algumas fotos do prato. e esse Tem é o- alguma apresentação a mais no prato? Quer jogar alguma coisinha antes de eu mostrar para o Chefe. Sem público? Não. necessidade. Sem necessidade. Porque Então, senão vira uma mistura de cores que ele perde a graça, né? E eu acho bacana porque eu acho que esse tipo de proposta, de apresentação, Eu tem vou até muito a a câmera ver ali, com ó, o antes de tirar conteúdo foto, eu do vou programa. fazer De isso. repente você Ao gasta vivo, com osso, me isso vai gerar permite. gasto de água, gasto de luz. ó. Tá vendo? Tiago, você consegue descer aqui? Isso, olha só. A apresentação do nosso prato. Girando aqui para que você possa ver. Lindo, não é? Lindo e tenho certeza saboroso. Eu vou deixar aqui em cima porque a Sabrina agora vai tirando foto. Vocês não vão ver nos bastidores, mas ela vai tirando foto. E eu vou aqui pro meu cantinho, porque nós vamos falar da família HB20 Então vai. carro. Não, você vai ficar aqui porque Tá bom. você vai me ajudar. E o Ricardo, Gosto de carros também. você gosta, foi um case de sucesso, certo? É. Da HB20, porque vocês tinham 6.000 unidades para vender. É isso? É, a gente tem uma 6.000 quantidade unidades. de lançamento de carro pequena, né? Era um carro muito novo, um carro muito inovador no sentido todo de inovação, de design, de produto, um produto desenhado especificamente para o mercado brasileiro. Todo mundo fala, é igual ao modelo XYZ da Hyundai lá fora. Não é, ele foi feito e desenhado e projetado para o mercado brasileiro, porque a gente tem um mercado muito diferente, um país com muita diversidade de pessoas e de regiões, então tinha que ser um carro projetado para nós, senão ele não aguenta. E aí a proposta dele também é, ao invés de você comprar o modelo mais A, mais B, mais C, para ter uma qualidade de dirigibilidade, uma qualidade de ambiente, a gente tem um calor muito escaldante, então comprar com ar-condicionado ele já vinha e vem, né, totalmente paramentado desses acessórios que são necessários para o nosso país. É um país tropical, com algumas regiões muito quentes, como hoje está um calor violento lá fora. Tem que ter um carro com uma condição dessa e que também um carro que aguente as adversidades que a gente tem de chuva, de sol, de calor, de frio, as estradas, nem se fala. E acabou... a gente foi feito um estudo muito grande de mercado, de aceitação das pessoas. Isso é muito importante, você saber o quanto as pessoas aceitam aquele produto e o que para elas faz sentido ou não. Não é só questão valor financeiro, mas o que para elas é importante nos produtos, principalmente no produto carro.
e tinha-se uma expectativa de produção, e aquela expectativa de produção por um período mais largo, mais extenso de 3 meses, de 3 meses normal. Aquilo o que foi 3 meses virou 30 dias. E agora, entregar como? Fabricar como? Foi uma loucura, fabricar como, né? A capacidade da fábrica era uma, e o mercado querendo, foi uma loucura produzir para atender todo o mercado. Isso fez com que o carro, como hoje, é um grande sucesso, é um produto de altíssima qualidade, um produto que atende as necessidades das pessoas, é um carro bonito. De segurança mesmo sendo todos. O coreano avançou muito, né, em mercado, era um país super atrasado antigamente. Hoje é um país muito avançado, é um país muito desenvolvido, né? A Coreia do Sul é muito desenvolvida. Os produtos, as empresas são de uma evolução muito grande. A própria sociedade coreana tem uma evolução de conceitos de trabalho e de negócios muito grande. O que foi legal é que a Hyundai, de uma maneira geral, ela quebrou o paradigma de carro coreano não ser um carro bom, não ser um produto bom. Ela acabou com isso, mostrou que o mundo não é assim, muito pelo contrário. Os produtos coreanos de uma maneira são excelentes, as marcas estão aí mostrando o quanto são ótimos, o quanto atende às necessidades das pessoas, e a Hyundai claramente, né, é um sucesso de vendas indiscutível. A cultura coreana é um pouquinho mais rígida, né? Se vê poucas mulheres no alto escalão, diretoria, praticamente zero de mulher. Você tem um fator cultural asiático muito tradicional. Eles são uma sociedade muito tradicionalista. A coreana não fica atrás da japonesa, da chinesa, então eles são muito tradicionalistas. Isso eles não abrem mão de maneira alguma, tanto que essa adaptação da cultura deles à nossa cultura foi bem difícil. O primeiro ano foi muito difícil, muito mesmo para nós brasileiros, trabalhando com eles conosco, entender carnaval, entender algumas coisas. A comunicação total, como são esses feriados nossos. O coreano praticamente não tem isso. Em contrapartida, o uso da tecnologia de lá também. Né? Muito. E aí veio um monte de coisa, inclusive a gastronomia. A gastronomia coreana é muito interessante, muito diferente e muito peculiar. Muito mesmo. A gastronomia coreana, de uma maneira bem genérica, ela é muito condimentada, muito parecida com a gastronomia indiana. Muito. Por questões do próprio país, da própria cultura do país, das pessoas, de não ter alguns acessos, como a gente tem a carnes, essas coisas, para eles é um pouco diferente, e muito legume, mas uma quantidade de temperos muito forte. Quem não está acostumado, passa mal. É bem forte. Algumas coisas são bem apimentadas. Olha, estamos chegando ao minutinho final do nosso programa. Os bastidores avisando que faltam apenas 1 minuto. Mas é um minuto que vai passar devagarzinho, porque esse prato... Enfim, vamos degustar esse prato. Podemos... Eu vou mesmo. Eu poderia, não é educado, mas... Quer que eu emprate um pra vocês? Por favor, um pouquinho pra nós. E a gente deixa aquele montado pra fotografia, que é mais legal, né? Mas é aquele que eu tô de olho, no camarãozinho e tudo mais. Se a gente comer aquele ali, a Sabrina vai brigar com a gente. Não é? Ela vai fazer um bem bolado, gente. Olha lá. Ricardo, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado, chefe. A gente sempre esquece o talher na outra cozinha, né, chefe? Não, hoje eu trouxe. Você trouxe? Estamos em evolução. Nós estamos melhorando, não é? Tá bom. Obrigado mais uma vez, Voltan, pela tua participação. Eu que agradeço. Quer deixar algum recado? Quer deixar algum contato? Foi um prazer estar aqui com vocês, um programa muito gostoso, muito agradável. Quem quiser falar comigo é só entrar no meu LinkedIn, que é Ricardo Voltan, né? Meu Facebook também é Ricardo Voltan com N, por favor, viu? Porque senão vai achar uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo. E eu estou à disposição, quem quiser saber sobre inovação, startups, negócios, investimentos. Posição. Obrigado, Ricardo. Ivan, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez.
vez. Agradeço o nosso super convidado também. Deixa o seu Eu ainda Instagram, tenho muitos Ivin. business para fazer com ele. Você tem muito porque eu business? trouxe aqui. Ah, Eu tenho uma entendi. startup tumultuada, Você assim, tem, que não você virou tem ainda. livro, convidado Tem passado. Você livro. tem a O startup. livro vai acontecer. Olha Startup só. até fevereiro do ano que vem. Aí- Opa. Opa. Tá atrasada. Ah, Porque não. Todo convidado O livro fala tá que ela tá atrasado. devendo alguma coisa. Não é? Olha, Ideia demais e pouca execução. por enquanto você não me deve nada, né? Não, eu não Mas- devo, não devo. Ivin, obrigado. Quer deixar Instagram, alguma coisa? Algum Instagram, contato? Ivin Peloso, 2 L's. 2 L's, S, Peloso. E Vinícius _ Gastronomia, certo? Sou eu. Obrigado, Ô, Vinícius. Eu que chefe. agradeço, gente. Obrigado. E também agradecer a participação de vocês, que acompanhou, de certa forma, aqui o Papo com Tempero, neste risoto de abóbora com camarão, certo? E eu queria agradecer Geraldo, Sônia, Dani, Adriana, Samara, Patrícia, Daniela, Karina, Daniel, entre tantos outros que fizeram parte desse programa aqui, que assistiram com a gente. Lembrando que o programa Papo com Tempero está disponível na rede social YouTube e também do Facebook. Você pode assistir este programa exato daqui uns 5, 10 minutos, ele já sobe, e no YouTube do Papo com Tempero e também da UTV. Agradecer nossos patrocinadores Movelco, Winterhalter, Tuboar, JW Alimentos, Alphatec Cozinhas Profissionais, Cooler, Morganita e também MK Sabe e Rational, que acreditam no projeto Papo com Tempero. Muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço, tchau, tchau.